Essa aula vai ser sobre Getúlio. E, evidentemente, o Getúlio é uma pessoa que desperta coisas e sentimentos mais profundos e negativos em mim. Então ela não vai ser tão leve quanto as outras duas. O Deodoro da Fonseca, o Mané, ele é uma pessoa que eu considero mais fácil de desconstruir. Cabeça dura, vaidoso. Não acredito naquela conversa que a proclamação foi só porque ele foi enganado e tinha uma mulher no meio do caminho, namorada, que foi tirando. Não. A verdade é que ele tinha ambições de poder, uma pessoa muito vaidosa. E lá pelas tantas ele deve ter se encantado com o fato de virar o ditador, o rei do Brasil. Tanto é que ele mesmo se auto-intitula generalíssimo, né? É um cara mais complicado. Ridículo, né? Um cara meio ridículo, é isso que eu ia falar. O segundo, Rui Barbosa, muito inteligente, mas ele maculou, né? Ele se lambuzou, ele se sujou com a Mairinque e com o contestado. O Getúlio Vargas, ele não tem esse problema, é um cara do mal mesmo. Getúlio Vargas é uma pessoa ruim. Na sua essência, ele é ruim. Ele é uma pessoa que olhava para fascínoras como o Mussolini, como o Hitler, e se inspirava. Então, com Getúlio Vargas é muito mais fácil desconstruir. Mas eu queria fazer um parênteses aqui e falar, eu particularmente, eu tenho um viés pessoal contra o Getúlio Vargas. O meu bisavô, o pai da minha avó, ele já estava com todos os documentos prontos para emigrar para o Brasil, antes da guerra, antes da Segunda Guerra Mundial. Só que o governo do Getúlio Vargas, ele tinha todo um aspecto preconceituoso, racista, e ele vetou a entrada da esposa, minha bisavó, e dos filhos da minha avó, da minha tia-avó e do meu tio-avô, que acabou falecendo na guerra. Todos morreram na guerra, exceto da minha avó e da minha tia-avó. Então, assim, o Getúlio Vargas era uma pessoa realmente que eu considero desprezível em vários aspectos. Acabou, né? Depois ele cai, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, esse ditador cai, ele tem que sair, vem eleições e, surpreendentemente, com tudo que ele plantou, culto à imagem, estruturas, ele se aproxima de um discurso de esquerda e consegue ser eleito como o pai dos pobres. E hoje ele é um ícone da esquerda. Quando eu falo que a esquerda é complicada para diabo, que escolhe pessimamente os seus heróis, um deles, que a gente precisa desconstruir de uma forma muito clara, é esse ser abjeto que é o Getúlio Vargas. Então vamos falar um pouco do que aconteceu, não só no Brasil, porque daí começa a entrar no mundo. Nós éramos um país, nós tínhamos uma história, nós tínhamos uma bandeira, nós tínhamos características com o império que são abaladas, entre outras coisas, por oligarquias que queriam mais poder nos estados para se lambuzar, um grupo de militares que queriam tomar o poder, e aí o Deodoro, quando toma o poder junto com esses militares, aumentam o soldo, recebem mais dinheiro, fazem as lambanças que fizeram. Não todos os militares, esse grupo. A maioria dos militares não estava nesse golpe, é um detalhe importante, foi um grupo. Tinha os positivistas, né, que eram as pessoas bem intencionadas, entre aspas, que queria mudar o mundo com ideias novas. E esse é a boa intenção que leva todo esse grupo para o inferno. Por quê? Eu acredito que nós somos todos iguais, né, feitos à semelhança do Criador. Então, em tese, não deveria ter alguém tão melhor que o outro que precisa dizer: você vai fazer isso, você tem que acreditar nisso, você assim, planejar a sociedade. Esse planejamento da sociedade é o pecado inicial. Só que isso começou a ser feito com a República do Deodoro. Desestabilizou a sociedade e começou a se criar, desconstruir os heróis do passado, Pedro I, Pedro II,
Leopoldina apagar outros, sendo escuta. Um monte de... Carlos Gomes foi apagado, se apagou os irmãos Rebouças, José Bonifácio, várias pessoas foram apagadas. E você construiu uma aura em torno de outras. O próprio Tiradentes, ele foi construído no pós-república para ser o pai da independência, inclusive misturando a imagem dele com a de Jesus Cristo. Você vê nas imagens, na foto, o sacrifício, muita mistura de Jesus com o Tiradentes. Você cria as imagens do Deodoro como um grande homem. Você cria a imagem do Rui Barbosa como sendo uma pessoa inconteste. Veja, na época dele ele tentou várias vezes ser presidente. Com as lambanças que ele fez, ele não conseguia ganhar a presidência. As pessoas não votavam nele para presidente. Ele conseguia ganhar eleições menores. Mas para a presidência ele não era uma imagem inconteste no Brasil da época. Você criou uma série de ícones e mentiras, e aí você se depara com um país mais vulnerável. Quando você não tem certeza do que você é, quando você não tem certeza do seu passado, você fica mais vulnerável a ser capturado por uma ideologia, uma doutrina mais peçonhenta ainda. E quais eram essas doutrinas peçonhentas que estavam na disputa? O fascismo, o nazismo e o comunismo, que são irmãos siameses. Falar que, não, aqui é muito diferente daqui, não. Qual a diferença principal do fascismo, nazismo para o comunismo? Antigamente você tinha economia centralizada, planejamento central no comunismo, sem mercado. Enquanto que no fascismo e no nazismo você escolhia os campeões nacionais, você escolhia algumas famílias dos países. Essas famílias teriam grandes grupos empresariais que teriam uma relação incestuosa com o Estado, com contratos, monopólios, oligopólios, e haveria essa comunicação. Partido, o Estado, o partido é maior que o Estado, essas famílias com controle da economia e fechando o grupo, o sindicato. Os sindicatos são muito importantes. O Getúlio Vargas, ele se aproxima desse grupo, do nacional socialismo fascismo, durante o primeiro período dele. Na segunda, ele flerta e vai um pouco mais para a esquerda, se aproximando mais do pai dos pobres. Mas como surge esse momento no mundo? Muito bem. Eu trago essa bagagem de economista e eu queria explicar de uma forma bem assim, sob a ótica justamente das mudanças tecnológicas e econômicas que estavam acontecendo. Durante o Império, no século XIX, havia uma industrialização, estava ganhando corpo. Em sociedades um pouco mais sólidas, como a Inglaterra, você consegue passar para a industrialização sem solavancos, sem grandes crises. Teve problemas, mas você conseguiu negociar e atravessar. Sociedades mais instáveis, sem tanto tecido, você teve revoluções, rupturas, etc. Por quê? Você pega uma sociedade agrícola e manda ela para a cidade, nas fábricas, você massifica, você unifica, você cria grupos homogêneos. Você está saindo da fábrica, todo mundo tem o mesmo interesse, trabalha no mesmo lugar, é muito parecido com o outro, usa a mesma roupa. Você sobe num banquinho, você se comunica com todo mundo. Você pendura cartazes, folhetos, você consegue se comunicar. A Revolução Russa foi feita assim. Você tinha um monte de analfabetos, mas você tinha, naqueles 50 analfabetos, alguém que subia no banquinho e lia o panfleto que tinha sido impresso pelos revolucionários e distribuído. Você está num processo de revolução tecnológica muito intensa no século XX. E você tem picos de investimento acima do que é o ideal. Isso sempre acontece em revoluções tecnológicas. Isso seria uma aula de economia. Se alguém tiver interesse, vá às aulas de economia, que eu acho que eu trato do assunto. Se não tratar, eu posso até abordar mais a fundo. Mas toda revolução tecnológica gera investimento em excesso, porque eu não sei quanto vale, tá? Mas isso é normal, toda vez, e tem um processo de destruição criativa, então gera crise. Então não pode mais ter revolução tecnológica porque é ruim. Não, é bom, é ótimo. Só que toda vez que você cria uma revolução tecnológica,
você libera mais pessoas das antigas profissões, elas têm que aprender empregos novos, as pessoas investem nessa nova tecnologia, investem demais, porque não sabem ainda quantificar a taxa de retorno, gera quebradeira, então gera instabilidade. O saldo antes e o saldo depois, ele aumenta muito. Então, a revolução tecnológica é muito bom para a humanidade, só que gera instabilidades e gera transformações de como a sociedade se organiza. Então eu saio de uma sociedade mais heterogênea e vou para grupos muito grandes de trabalhadores fabris homogêneos, onde o sindicato é importante, onde você consegue, com elementos mais fáceis de comunicação, se comunicar com grandes grupos. Aparece uma série de produtos novos. E entre esses produtos, um que apareceu foi o rádio. Então a Revolução Russa foi feita sem o rádio. Todas as, entre aspas, revoluções ou tomadas de poder com fascismo, nazismo, já aparece a presença do rádio de uma forma muito forte, uma forma estratégica. O que você teve em 1929? A década de 20 é uma década de grande crescimento econômico. Vem o fim desse processo, porque teve excesso de investimento, vem uma grande crise em 29 e isso desarticula a economia mundial. O Brasil, que estava na República do Café com Leite, juntou esse momento com uma quebra do contrato de alternância entre os mineiros e os paulistas. E o pessoal que perdeu apoiou o Getúlio para ele, junto com os exércitos, principalmente o exército do Rio Grande e de Minas Gerais, invadirem o Rio de Janeiro e tomarem o poder na marra. Getúlio vira o ditador do Brasil. Como é essa ditadura? Nesse mesmo período, você já tem movimentos, o movimento nazista, nacional-socialista, avançando na Alemanha, mas o Hitler ainda não tomou o poder. O Mussolini já tinha tomado o poder na Itália. Você ainda não tinha começado a Guerra Civil Espanhola, que o desfecho é o Franco tomar o poder. Você ainda não tinha o Salazar em Portugal. Você teve uma série de ditadores espalhados pelo mundo que tinham um perfil meio parecido. O próprio Perón, na Argentina. Você tinha uma série de ditadores que tiveram perfis mais ou menos parecidos com Hitler, com Mussolini, com Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas era o nosso Mussolini, ele era o nosso Hitler. Sem os exageros, né, a mortandade, o morticínio, mas a técnica é a mesma. De buscar um inimigo imaginário, de utilizar o rádio como veículo de comunicação, fazer propaganda pessoal. Então você pega, por exemplo, a criação da Hora do Brasil, aonde as rádios são obrigadas a passar ele falando com o povo diretamente e isso acabou, eu vou utilizar a rádio para falar. Isso não foi coisa dele, foi uma coisa que ele copiou de fora. Você pega, por exemplo, a criação do próprio MEC, o Ministério da Educação, onde ele impõe um planejamento central para toda a federação, vem do Getúlio Vargas. O MEC é obra do Getúlio Vargas. Então, essa concentração de poder na capital, ela é muito baseada nesses princípios fascistas, nazistas. E mesmo no comunismo, né? Está falando tudo. E se você voltar 2 pensadores para trás, a raiz desses movimentos está ligada ao positivismo. O positivismo, não que eles fossem tão virulentos, mas você tem os positivistas, os filósofos, Durkheim, o Comte, influenciando depois o Marx e outros ali, né, o Nietzsche, pessoas que depois tiveram impactos em toda essa mentalidade nacional-socialista, fascista. A questão do Nietzsche ser nazista é muito polêmica. Eu acho que talvez ele não fosse, mas você lendo a obra dele, você vê as palavras, as expressões muito claramente que depois são capturadas pelo nazismo, né? Dizem que a irmã do Nietzsche era nazista e ela que fez a ponte. Mas enfim, isso ficaria muito longo a gente entrar nesse aspecto. Mas quem era o Getúlio Vargas? Era um cara ruim, que viu uma oportunidade, foi lá e pegou o poder na marra. Só que ele pegou antes dos outros, ele chegou ao poder um pouco antes dos outros. E chegou de uma forma mais branda. Você tem a Revolução de 32, quando São Paulo se rebela contra Getúlio Vargas.
Getúlio Vargas faz uma Constituição depois, né? Ele ganha a Revolução, isso é, ele esmaga a Revolução de 32, mas, né, faz a Constituição para atender o pessoal, deixar apaziguar, mas depois ele rasga tudo isso e cria o Estado Novo. Assim como em Portugal já havia sido criado pelo Salazar o Estado Novo, mesmo nome, Estado Novo, Estado Novo, onde você tem, nessa época aí, já um endurecimento do nazismo na Alemanha, já começa a endurecer, 36, começa a ficar mais pesado, 37, a mão forte vai esmagando, e você vê os reflexos disso aqui no Brasil, com a mesma linha. Um dos argumentos para criar o Estado Novo foi o Plano Cohen. Cohen é um sobrenome judeu, Plano Cohen, né? É um sobrenome judeu. Haveria uma conspiração de judeus aqui no Brasil que iriam fazer um golpe contra o Getúlio. E isso permitiu o endurecimento. Depois descobriu que era tudo mentira, era uma grande farsa. E daí já era tarde. Mentira, jogou a mentira, como o Goebbels, né? Inspirado, né? Repetiu 1000 vezes, espalhou para o Brasil todo isso e fez o movimento de endurecimento com o Estado Novo. Ditadura mais pesada, mais dura. A grande contradição não chega a ser única, né? Você teve outras pessoas que fizeram isso, que flertaram com o nazismo, estavam muito próximas do nazismo, mas quando chegou na hora H, ficou mais próximo dos Estados Unidos. O Franco, na Espanha, ele enfrenta e toma o poder, né, contra o movimento republicano e anarquista. O movimento republicano é o movimento que massacra os anarquistas, é importante que seja dito, os republicanos eram apoiados pelo Stalin, então a Espanha realmente estava numa situação muito mais vulnerável. E depois que o Franco chega ao poder, ele fica toreando, literalmente na Espanha, né? Ele fica toreando o Hitler. Não, você tem que mandar tropas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, calma, vamos ver. Não, vamos ver, vamos ficar mais neutro. Calma, vamos esperar. Ele fica toreando habilmente o Hitler. E quando termina a Segunda Guerra, ele permanece no poder. Ele vai ficar no poder até 1975. Aqui no Brasil, o que aconteceu? O Brasil é muito maior que a Espanha, muito mais complexo em várias razões, e a sociedade não aceitou completamente esse alinhamento ideológico, esse massacre, e botou pressão, Estados Unidos botou pressão, o Brasil acabou se aliando aos americanos na guerra. Isso que falam que o Brasil entrou tarde na guerra, não, o Brasil entrou em 42, Estados Unidos também entrou em 42 na guerra. 1942 é quando os Estados Unidos entram na guerra, o Brasil entrou em 42 na guerra. Ah, mas o Brasil mandou tropas para lutar. Não, a Europa é invadida, né? Naquela época. As tropas brasileiras desceram junto com as tropas americanas, canadenses, inglesas. O Brasil estava em solo europeu lutando, na mesma época que estavam os outros lutando. Então não é que o Brasil entrou tarde, mas mandou muito poucas tropas. Não mandou poucas tropas. Mandou menos do que o Getúlio tinha prometido. O Getúlio também estava, né, meio a contragosto ali com os aliados. Ele foi meio que, tem que fazer, senão o negócio vai desandar. Mas ele sabota o envio de tropas, no final vai um número expressivo de soldados lutar, não foram poucos, foram atos valorosos, teve muitos heróis brasileiros, e o exército brasileiro é tido como um dos exércitos mais humanos entre os que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Ele é bem visto, o exército brasileiro a gente tem que se orgulhar dele. Quando eu falo mal do Deodoro, porque ele, indivíduo, junto com os golpistas em volta dele, é que macularam, é que são uma foto feia do nosso exército. Mas o exército brasileiro, junto com as nossas forças armadas, né, a FAB é criada, né, a Força Aérea Brasileira é criada nesse período, você tem combatentes, a Marinha lutou na Primeira Guerra, lutou na Segunda Guerra. Então, assim, a gente tem que se orgulhar das Forças Armadas. Mas, voltando aqui, a expressão cobra fumar vem exatamente dessa época. Cobra fumar era como, isso nunca vai acontecer, o dia que isso acontecer, a cobra fumou. Então era tido uma expressão como, isso é mais fácil uma vaca voar do que acontecer isso aí. É impossível, né, a cobra fumar. E o que acabou acontecendo é que são enviadas tropas, entram em combate e
a cobra fumar vira um termo para designar, ó, agora a cobra vai fumar, o negócio vai feder, vamos para a briga agora. Mas era uma expressão que era oposta, isso nunca vai acontecer, esquece, mais fácil a cobra fumar. Termina a guerra, o Getúlio tem que sair do poder. Ele, de fato, ele quebra o ciclo da República Velha. A República Velha estava ligada a essas oligarquias. Essas oligarquias regionais, elas eram muito ligadas aos grandes barões da agricultura. Eles não tinham, ou era o pessoal que queria explorar aquela corrupção pequena do Estado, ó, esse Estado é meu, eu que vou fazer tudo aqui e tal, ou era o pessoal ligado à exportação do café. Então, a República Velha era muito ligada ao café. Vivia em função disso, o que prejudicava a indústria. Quando tem 29, o preço do café derrete, o Brasil, né, junta café, queima café, compra café, mas você termina esse ciclo do Brasil depender única e exclusivamente do café, porque nossa moeda não valia mais nada. Se você quisesse produzir alguma coisa aqui, fazer alguma coisa, o mundo estava todo bagunçado, você tinha que começar a se virar. Então começa a haver industrialização no Brasil, começaria, eu acho, de qualquer forma, mas com o Getúlio você começa a ter um certo direcionamento para isso, né? Vamos investir na industrialização no Brasil e na criação de estatais. Daí vem as nossas estatais, muitas delas, e vem a industrialização. Aí a gente tem o marco inicial desse processo. Eu não diria que foi graças ao Getúlio. Eu diria que com o fim da República do Café com Leite e enfraquecimento, naturalmente haveria a industrialização no Brasil, que estava sendo adiada pelo golpe. Foi adiada pelo golpe da República e depois com a consolidação do poder na mão desses oligarcas. Junto com isso veio a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial não tinha como importar mesmo, e a gente estava numa situação realmente de comércio mundial mais difícil. Aí você incentiva ainda mais a industrialização. Termina esse processo, o Getúlio sai, é substituído, tem eleições, mas ele volta com as mesmas práticas, corrupção, violência, é um ditador, é uma pessoa ruim. Tem o golpe contra um jornalista, um político de direita, que era o Lacerda. Esse atentado, né? O Getúlio, pessoas muito próximas dele faziam um atentado contra o Lacerda. O segurança dele, que era um major do exército, acho que era do exército, morre. O Lacerda é atingido na perna, mas ele sobrevive. Isso gera uma convulsão. A sociedade toda fala, não, isso não pode, chega, basta desse cara. Acaba com isso. E ele dá um tiro no coração. Sai da vida para entrar para a história. E começa-se a criar mais um herói. Aí não tão em conteste, ele é uma pessoa com mais polarização, mas aí já com a defesa principalmente de quem acredita nesse modelo centralizado, aonde alguns poucos, entre aspas, sábios, vão dizer para todos nós brasileiros o que tem que ser feito. Getúlio Vargas foi isso, foi um ditador, um fascista tropical. Não matou tanta gente quanto Hitler ou Mussolini, mas ele era do mesmo naipe, não tinha muita diferença. Era um cara ruim, um cara mau. Esse é o Getúlio Vargas. Olhando exclusivamente para o seu legado, qual é? Ao final do Getúlio Vargas, nós não tínhamos mais lembrança do que era o Brasil de verdade. Eu não estou aqui defendendo que hoje nós voltemos para a monarquia. Não estou defendendo isso. Mas eu defendo que nós resgatemos o Brasil e a nossa história, a de verdade, que está cheia de heróis. Existiram heróis durante a República, lógico. Você não teve o Carlos Gomes, mas você teve o Heitor Villa-Lobos. Gênio, brilhante, está em pé de igualdade com qualquer um dos compositores mundiais. Você não teve o Machado de Assis, mas você teve um João Guimarães Rosa. Você teve heróis brasileiros, mas esses heróis não foram louvados. O que você cria depois do massacre das imagens que a gente tem durante a República, e aí a consolidação do Getúlio Vargas,
é uma imagem do Brasil que nós não conseguimos enxergar o passado. E se você não sabe o seu passado, você não sabe como você chegou até aqui. E se você não sabe quem você é e como você chegou até aqui, você tem dificuldade de ir para frente e olhar o seu futuro e planejar seus próximos atos. O que eu defendo é que nós resgatemos o passado, olhemos para o período da República do Deodoro, do Mané, da forma como ela tem que ser vista, que façamos a paz com o nosso passado, dizendo que Getúlio Vargas foi um fascínio, e olhemos para o período pós-Getúlio Vargas com olhos mais generosos para tentar pacificar também o país, para poder olhar para o nosso futuro de uma forma sem tanto viés. As forças que eu descrevi aqui, na República Velha, no Estado Novo, foram acrescidas aí de uma forma muito mais forte, primeiro dos socialistas e comunistas que tentaram tomar o poder, primeiro, né, rebeliões, já estavam tentando ali no começo do século, mas de uma forma mais estruturada, naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, com apoio da União Soviética, com apoio de outros países de fora. Você teve a contra-revolução do golpe militar, mas essa força vinda de fora, do socialismo, do comunismo, ela foi se reinventando. E ela se tornou do quê? No marxismo cultural, que hoje o marxismo cultural ele não prevê mais uma economia planificada, centralizada como era no passado. O que o marxismo cultural defende? Convencimento, corações e mentes das pessoas. Isso vai mudar o indivíduo e muda a sociedade. E do ponto de vista da economia e do mercado, grandes conglomerados, os campeões nacionais, famílias escolhidas a dedos que vão apoiar o partido e o Estado com recursos e vai ser atendido também com contratos, empréstimos, benefícios, e isso fecha o ciclo de poder, muito mais parecido com o que é o fascismo, o nazismo, do que era a União Soviética. Como a gente quebra tudo isso? A gente temos pensado muito como quebrar tudo isso, mas pelo menos para compartilhar esse passado, né? Qual é o problema? Por que a gente está parado? Por que a gente está sofrendo? Porque o Brasil não está entre os melhores e mais ricos países da América Latina. Eu não estou falando para a gente ser igual ao Canadá ou ser igual à Suécia. Estou falando assim, ser do mesmo nível de desenvolvimento que o Chile. O que está acontecendo? É esse passado. Como tem uma mentira muito grande, depois outra mentira e mais outra, e as forças de fora que trouxeram o socialismo e o comunismo, que se misturaram a tudo isso, e hoje estão sendo acrescidas por um imperialismo também de uma grande nação que está vinda de fora, torna tudo mais complexo. Nós precisamos desarticular isso e devolver a força para quem? Para o indivíduo, para nós, para as famílias, para os bairros, para as cidades. O Estado, ele não existe, ele é tijolo. Ele deveria ser algo para defender o nosso bem-estar. E só. Ele está lá para nos atender. E quem decide isso somos nós, indivíduos. E não algum sábio. Qual é o maior instrumento que nós temos disso? A razão, no meu caso, a fé. E os dois na busca da verdade. Razão e fé na busca da verdade. Com a verdade, a gente destrói toda essa mentira que foi criada. E eu acredito que com isso o Brasil possa caminhar para onde ele merece estar, que é entre os melhores países da América Latina. Terminada a aula, acho que é isso. O ciclo, eu não pretendo continuar, salvo alguma outra coisa, mas eu acho que fechei os grandes grupos aí, os grandes modelos. Talvez uma última aula seria os heróis. Né? Reconstruir a imagem. Dom Pedro I foi um imperador fantástico. Corajoso, bravo, destemido. Ah, mas ele era mulherengo. Pô, ele tinha 20 e poucos anos. Ah, ele não foi fiel à Dona Leopoldina. Pô, ele casou obrigado com a Dona Leopoldina. Respeitava ela intelectualmente. Bom, mas isso fica para uma outra aula. Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço.